Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC 322. Eu já gravei 3 vídeos, um falando da luta principal, que é a do Makhachev, mais um que é falando da luta da Valentina e o terceiro foi falando da luta do Carlos Prates. Então eu falo detalhadamente de cada luta ali, das consequências das lutas e tal. Aqui é do card completo, eu vou falar de todas as lutas, incluindo essas 3 lutas também. Mas antes de começar, aquele aviso muito rápido, confere aqui embaixo do vídeo se você está inscrito no canal. Se não tiver, clica no inscrever-se e ativa o sininho com todas as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo novo. Bora lá, primeira luta da noite. Categoria peso leve, tivemos o Matheus Camilo vencendo o Vyacheslav Borchev na decisão unânime. Uma luta que muita gente eu vi ali que não concordou muito com o resultado. Eu, sinceramente, até consigo enxergar a vitória do Matheus Camilo, mas na minha opinião, uma luta que não gerou um entretenimento que eu esperava e eu não achava que a luta ia ser tão parelha, tá? Eu achava que o Matheus Camilo venceria com mais facilidade, afinal de contas, o Vyacheslav Borchev é um cara que vinha de 2 derrotas, e se a gente olhasse ali das últimas 5 lutas, ele tinha 3 derrotas, um empate e só uma luta vencida e na decisão dividida. Então, e o cartel dele também é horrível, então sei lá. Eu esperava uma luta bem mais fácil, então acho que o Matheus sofreu e teve gente até achou que ele perdeu. Então a luta não foi tão legal e eu não gostei da performance do Matheus Camilo. Me desculpa aí, mas é a minha opinião. Na próxima luta, peso médio, tivemos o Baisangur Sussurkaev enfrentando o Eric Mecônico. Quem venceu foi o cara do hype aí, o Baisangur Sussurkaev por nocaute no terceiro round com 1 minuto e 38. Ele não venceu no começo da luta como esperado, né? Se você olhava ali nas bolsas, estava lá que ele ia nocautear no primeiro ou no segundo, né? Pagava bem pouco, porque, nossa, meu Deus, vai ser um homicídio ali. Ah, o Eric Mecônico é uma batata lutando, né? Isso que parecia olhando os números ali. Ele na vitória simples pagava R$ 8. Só que no fim, ele foi muito bem no começo da luta. Segundo round já começou a dar uma azedada e no terceiro azedou de vez, porque ele foi nocauteado. Mas ele entregou muito mais. É o que eu sempre falo, cuidado quando um cara é recém-chegado no UFC, tá hypado e ele é favorito absurdamente. Paga 1,10, 1,20, o adversário pagando 7, 8, 9. Tem que tomar cuidado. Nesse caso, ele venceu. Mas, de novo, passou um aperto. O Mecônico chegou a pagar R$ 3,50 ali na cotação ao vivo, né? Chegou a R$ 3,50, R$ 4. Então, realmente, é arriscado você pegar um cara, é muito favorito, e embarcar no hype pode dar ruim. Então, passou um certo aperto ali, mas, no fim, venceu, nocauteou. Realmente uma performance legal, mas é aquilo, né? É um cara que, desde o começo da luta, já fica de sorrisinho, já é cheio de marra. O cara acabou de chegar, é cheio da marra, e no final das contas, pegou um cara ali que todo mundo achava que ele ia, de cara, amassar, e ele tomou uns golpes, tomou um certo aperto ali. Então é aquilo. Isso não quer dizer nada, né? Não tô dizendo aqui que ele é ruim, mas também tô querendo dizer que ele também não dá para ser colocado como o melhor do mundo. A gente vai ver, vamos acompanhando. É o que eu sempre falo para todo mundo que chega aí, né? Vamos vendo conforme ele faz mais lutas, vai subindo degrauzinho ali, vamos ver até onde esse cara vai. Obviamente, na minha opinião, é óbvio, ele é acima da média, tá? Não tô negando isso aqui, mas acho muito cedo para ficar embarcando em hype e colocando o adversário dele pagando R$ 8, né? Acho que aí é forçar demais a barra. Mas é isso. Na próxima luta, categoria peso palha, tivemos a Fátima Klein vencendo a Angela Hill na decisão unânime. Aqui é uma luta onde a Angela Hill pagava, se não me engano, 4,30, 4,50. É uma lutadora dura, como eu sempre falo, poderia entregar às vezes ali uma luta competitiva, às vezes até ser uma zebra que vencesse, mas não foi o caso, né? Não foi uma zebra vencendo e nem foi uma luta competitiva, porque se a gente pega a quantidade de golpes ali, as quedas, o controle, enfim, a Angela Hill não viu muito a cor da bola, tá? Realmente não sei se é só a questão da idade, porque ela tá caindo de performance recentemente, ou se a Fátima Klein também que é diferenciada, sei lá, eu sei que das últimas 4 lutas a Angela Hill perdeu 3 e ela tá com um cartel de 18, 16. Então, não sei, tá? Eu não acho que ela vai se aposentar porque ela gosta de lutar, quer ganhar um dinheirinho, mas, sinceramente, tá ficando feia a coisa pra ela. Realmente é uma boa lutadora, mas tem meninas aí chegando voando, então, sei lá, né? Eu sempre gosto e elogio ela, porém nas últimas essa casca grossice dela não tá aparecendo tanto, tá? Então, para a próxima luta dela, já não vou estar confiando mais tanto assim, não. Na próxima luta, no peso pena, Pat Sabatini venceu o Chepe Mariscal na decisão unânime. Aqui eu achava que o Chepe Mariscal, apesar de ser um leve azarão, venceria, tá? Eu achava que por ter também uma defesa de queda, também um nível na luta agarrada, que ele conseguiria meio que se anular e na trocação ir melhor. Ele realmente machucou o Pat Sabatini, tá? Pat Sabatini teve corte, teve olho inchado, teve realmente muitos danos ali, mas no grappling
a diferença foi muito grande, né? Realmente, o Pat Sabatini fez o suficiente para vencer a luta. Então, apesar de, na minha opinião, o Chefe Mariscal causar dano e ser guerreiro, e realmente causou dano, não foi suficiente, tá? Então, Pat Sabatini venceu na superioridade técnica, conseguiu 7 quedas, 10 minutos e 30 e tantos de controle. Então, o Chefe Mariscal acabou sendo controlado aí, né? Mais uma luta que o pessoal não gosta muito. Aliás, o card preliminar foi meio cheio de decisão e muita luta grudada ali, né? Então, eu não gostei muito do card preliminar não, pra falar a verdade. Mas vamos continuar aqui. Peso médio. Kyle Daukaus fez o óbvio. Quem viu a luta aqui... Bom, calma. É que essa luta aqui já me irrita um pouco, pra falar a verdade. Vamos lá, peso médio. Kyle Daukaus enfrentou Gerald Meerschaert. Quem venceu foi o Kyle Daukaus, que era extremo favorito, por finalização no primeiro round ali com 50 segundos. Ele podia nocautear, mas ele quis estragar as apostas de muita gente aí que colocou na vitória dele por nocaute, né? Já que tava pagando pouco ali, a galera tava botando fé nisso, mas ele trocou o nocaute pela finalização e é isso, né? O que acontece aqui? Eu fiz a live pré-evento e eu falei bem pouco dessa luta, porque quando chegou essa luta eu falei, gente, essa aqui não tem nem o que falar, Kyle Daukaus vai vencer, provavelmente primeiro round, provavelmente nocaute, e o Gerald Meerschaert, eu falei na live, eu não sei nem porque tá lutando ainda, é um cara que, sinceramente, porra, tem um cartel gigante, 300 finalização. Eu falei, cara, esse cara tá numa má fase horrível e eu não vejo mais nada ali. Enfim, não sei nem porque tava lutando, né? Desci o cacete aí. E, no fim, eu não tava tão errado. O cara foi amassado, não fez nada e emendou aí a 4ª derrota consecutiva. Agora, das últimas 4, ele perdeu 2 finalizadas, uma nocauteado. Essas 2 últimas, né? O nocaute e a finalização, as 2 no primeiro round, e uma por decisão. Então, assim, o cara não vence desde agosto de 2024, que beleza, naquela luta ele finalizou o Edmen Shahbazyan. Tudo bem, mas nas últimas 4 ele foi amassado aí. Então, sei lá, é um cara que, pra mim, não agrega muita coisa, minha opinião, e o Kyle Daukaus triturou ele em menos de 1 minuto. Então é isso aí. Era bem previsível, né? Na boa. A única coisa imprevisível foi ele trocar o nocaute pela finalização ali, né? Mas vamos lá. Próxima luta, peso pena, tivemos o Ettin Ewing. Eu não lembro como pronuncia, se era assim, né? Porque eu sempre esqueço, mas é o Ettin Ewing enfrentando o Malcolm Wellmaker. E até aqui, todos os favoritos tinham vencido. Tá? E o Malcolm Wellmaker teve a mudança de adversário e tal, mas enfim, era favorito e acabou sendo surpreendido, né? O Ewing, que lutou fazia tipo 7 dias, pegou a luta com dois, não é 3, não é uma semana, né? 2 meses. Não, ele pegou a luta com 2 dias de antecedência, deu o show e foi o primeiro azarão do card a vencer, venceu na desunânime e, cara, se eu não me engano, ele é da categoria de baixa ainda. Eu achei sensacional a performance dele. A luta também foi muito boa. Acho que até ali, de todas as lutas que teve, foi a melhor, né? E assim, cara, não tem nem tanto o que falar. O cara conseguiu queda, conseguiu conectar mais volume. Ele tomou um dos cruzados do Wellmaker, que é o forte dele, que ele vinha nocauteando todo mundo. Sentiu, né? Quase caiu ali e tal. Mas, cara, no geral, ele mostrou muito coração. Ele não ficou com medo da trocação, foi pra cima, não teve medo de, eu peguei o de cima da hora, acabei de lutar, não teve medo de perder o gás, ele se mostrou completo, ele troca, ele tenta queda, ele gruda. Então, assim, é um cara que parece, tecnicamente no geral, é bom, tá? Tem muito coração, não importa ali se ele toma um golpe forte, não importa se ele é menor, não importa se ele pegou a luta tanto em cima da hora. Você vê que o cara ele tem vontade de lutar, ele performa bem. E o Malcolm Wellmaker meio que foi o contrário, né? A gente via ele exalando confiança, né? Nocauteando todo mundo com aquele cruzado, e tipo, virou um monstro, ficou, enfim, com um certo hype. Só que depois do primeiro round, que beleza, ele conectou uma boa mão, quando ele começou a apanhar, deu pra ver que ele começou a ficar um pouco desmotivado ali. Então, meio que começou a ficar frustrado e não conseguiu se encontrar de volta na luta, tá? E um ponto aqui que eu acho que o Wellmaker vai ter que melhorar é que ele faz muita guarda mais do estilo do boxe, luta mais no estilo do boxe, focado nisso, né? E a gente viu que o Ewing é um cara que é mais do MMA, né? Você vê que ele ataca tudo que é lugar, ele finta as quedas, ele entra na queda, ele gruda também na grade, então você vê que você ter uma guarda mais de boxe ali contra um cara mais MMA é complicado. Tá? Então, esse volume de jogo do Ewing e colocando vários alvos ali complicou muito, né? Ele botava sequência também tem esse detalhe. Quando ele atacava, ele não ataca com um golpe só.
tá? Então, essa guarda mais do box complicava, porque o Malcolm e a Maker bloqueavam um golpe, o outro com o ombro, tira a cabeça de um, tira a cabeça do outro, só que a sequência não para, então ele começava a tomar, né? Aí tomava um, tomava outro, tomava outro, você vê que ele ficava meio perdido ali. Então, lutou o MMA aí, o Ewing, e surpreendeu, vitória sensacional. E o Malcolm e a Maker, obviamente, tinha hype, mas não pode ser descartado. É um moleque bom, né? Só que vai ter que melhorar, né? Faz parte aí da trilha, da carreira, né? Você vai tropeçar às vezes e vai ter que corrigir. Porque, querendo ou não, o jogo dele já ficou meio manjado, né? Evita aquele cruzado ali, faz o MMAzinho com ele, dá pra ver que ele sente o drama. Então, vai ter que pegar a experiência e evoluir. Na próxima luta, categoria peso mosca feminino, tivemos a Erin Blanchfield contra a Tracy Cortez. Quem venceu no segundo round por finalização foi a Erin Blanchfield, que era bastante favorita até. No meu vídeo pré-evento aqui do canal, eu falei que estava na dúvida, estava complicado, porque as duas têm a luta agarrada forte e tal, mas na live pré-evento que eu fiz aqui no canal também, eu decidi e fui de Erin Blanchfield e realmente ela venceu, só que eu ainda assim me surpreendi com uma coisa, que foi o primeiro round. A Tracy Cortez mostrou uma trocação muito boa, ela estava alinhadinha, estava rápido, a Blanchfield estava se complicando, né? Ela nem conseguiu, nem tentou, né, também derrubar, então eu fiquei naquela, bom, aqui ela tomou muitos golpes duros ali, não tentou derrubar, será que é a estratégia? O que vai acontecer, né? Então, tava ali interessante a trocação para Tracy Cortez. Só que no segundo round mudou o panorama, né? A Blanchfield foi para as quedas, conseguiu derrubar 2 vezes, conseguiu controlar por mais do que a metade do round e no desespero da Tracy Cortez de evitar esse controle, ela acabou sendo finalizada. Então, não sei se a Tracy Cortez deveria ter fugido da forma como ela fugiu. Às vezes era melhor ter sido controlada, deixar a queda acontecer, ser controlada e voltar pro terceiro, porque poderia, quem sabe, tá 1-1, né? E ela tentar fazer alguma coisa no terceiro. Mas enfim, acabou se desesperando mais em defender a queda do que se preocupar em ser atacada na finalização e deu ruim para ela. Então, Blanchfield venceu muito bem. Gostei da luta, até porque, apesar da discrepância entre favorito e zebra, a luta não foi tão desequilibrada ali, né? Segundo round, beleza, começou a destoar, mas teve ali a Tracy Cortez lutando bem no começo da luta. Depois, no peso médio, Gregory Rodrigues, o Robocop, venceu o Roman Kopylov na decisão unânime. Aqui, eu achava que o Kopylov, por ser técnico e tal, pudesse dificultar um pouco, mas, sinceramente, o Robocop não deixou isso acontecer, né? O meu medo é o que eu falei no vídeo pré-evento, na questão do Robocop ser muito forte e explosivo no primeiro round e sempre cair o nível da performance dele no segundo e no terceiro, né? Começa 100% ali, versão Super Saiyajin no primeiro, no segundo cai para metade do poder dele e no terceiro já tá bem mal. Só que aqui ele foi muito inteligente. Por quê? Sabendo disso, ele dosou muito mais. Então, o Kopylov, diferente desse retrospecto do Robocop, ele sempre vai melhorando, né? Ele começa o primeiro round mais ou menos, o segundo ele melhora, o terceiro ele melhora. Ou no mínimo ele luta no mesmo nível. Então, poderia ter um gap no primeiro round a favor do Robocop, que foi o que eu falei, né? O Robocop ganhar o primeiro round, e às vezes perder o segundo e o terceiro. Por quê? Ele começa rápido, enquanto o outro lento, e depois isso inverte. Então, eu tinha medo disso acontecer. Porém, o Robocop, como eu falei, ele não foi para loucura logo no primeiro round, como às vezes ele faz, né? Muito agressivo, batendo muito forte, batendo muito rápido, depois morre no gás. Dessa vez ele não fez isso, tá? Ele foi muito mais dosado, muito mais preciso e ganhou bem o primeiro round, e nos outros ele continuou dosando, e não só isso, ele fez algo que também não estava fazendo tanto assim ultimamente, que era usar também ali o grappling, né? Então conseguiu ali dar uma misturada, o que é interessante, porque gera preocupação no Kopylov, né? Tudo bem, teve ali uma queda do Kopylov, né, no primeiro round, teve ali a do segundo, mas nada que fosse suficiente, né? 2 juízes deram 30-27 e um deu 29-28. O que deu 29-28, eu nem sei porquê, mas enfim, uma vitória excepcional do Robocop. Para você ver como quando o cara e a equipe é inteligente faz diferença, né? O primeiro round dele sempre é muito forte e depois ele desgasta, complica, já perdeu por causa disso e dessa vez veio dosando. Já que ele fisicamente é desse jeito, você tem que adaptar o jogo para o físico dele. Não adianta querer ter um estilo e tentar adaptar o seu corpo para aquilo ali. É complicado, então é mais fácil aceitar e trabalhar com o que você tem, né? E ir ajustando. Então achei brilhante a performance do Robocop e o Kopylov, que vinha realmente muito bem,
tá? Vinha com boas vitórias e tudo, perdido só pro Anthony Hernandes nas lutas mais recentes dele e tal, né? Acabou amargando a segunda derrota, né? Perdeu do Borrachinha e agora perdeu do Robocop. Então, vamos ver o que o Kopylov vai fazer aí, né? Vai precisar se reinventar. Na próxima luta, na mesma categoria, peso médio, tivemos Bonico contra Rodolfo Vieira. O favorito Bonico venceu e por nocaute no terceiro round com 2 minutos e 24. Aqui foi o momento mais triste, eu acho, do card, né? Porque o Rodolfo, a gente tinha esperança de que ele tinha realmente evoluído na trocação e tal, e eu falei também na live pré-evento, um cara do wrestling, um cara do jiu-jitsu, muito bons nas suas respectivas áreas. A tendência é que aconteça uma luta de kickboxing amador entre eles, porque historicamente é isso que acontece. E foi meio que o que aconteceu. Teve 2 quedas do Bonico lá, beleza, teve um pouco de isometria, lá, teve, mas a luta desenrolou nos momentos mais importantes na trocação. E o Rodolfo apanhou muito, né? O Bonico causou muito dano nele. E deu pra ver durante a luta o que é mais desesperador. O Rodolfo não parecia ter o que fazer. Eu odeio quando isso acontece pra um cara que eu tô torcendo, porque, cara, eu via ele sentado e a equipe falando com ele e ouvindo as instruções e tal, e eu pensava, cara, não tem o que fazer. Tipo assim, eu fico pensando, se eu fosse o corner ali, né? Eu ia tentar ajudar, eu ia tentar falar, só que na minha cabeça eu tá pensando assim, fala, caraca, e agora? O que a gente faz? Tipo assim, não, sinceramente não tinha muito o que fazer. Como você vai derrubar o Bonico? É difícil, né? Pra você usar a sua principal arma, é muito difícil. E na trocação tava dando muito ruim, ele já tava machucado e tal. Então, cara, assim, era torcer pra perder na decisão, né? E no fim, não foi isso que aconteceu, né? Entrou um chutaço do Bonico e o Rodolfo ainda caiu apagado. Só que, beleza, apanhou muito, porra, né? Foi ruim e tal, não tinha o que fazer, beleza, mas a galera também exagera, né? Pegaram esse resultado e eu já vi todo mundo tem que aposentar. Porque no MMA não sei o que lá. Pronto, o cara virou de um lutador bom, perigoso e tal, já estão cagando na cabeça do cara. Ah, mas o nocaute foi muito chocante, ele apanhou muito nessa luta. Beleza, concordo, apanhou muito, foi nocauteado e, porra, não é fácil, e o Bonico nem é um trocador, blá blá blá, eu entendo. Mas, porra, vocês estão falando de um cara que nas últimas 4 lutas tinha ganho 3 e 2 bônus de performance. Então, peraí, um cara tinha 4 vitórias, ele só tinha perdido uma. 2 das que ele ganhou foi finalizando e ganhando bônus. Esse é o retrospecto das últimas 4. Aí você pega esse cara, porque ele foi nocauteado e apanhou muito, tem que aposentar. Eu não sei se faz muito sentido não, né? Eu acho que é muito a ferro e fogo, ou porque gosta muito do Rodolfo e não quer ver ele apanhando. Tudo bem, eu concordo, eu gosto muito dele e não quero ver ele apanhando, ainda mais da forma como ele apanhou. Mas, cara, peraí, né? Peraí, ó, o retrospecto recente do cara. Fala, tem que parar. É muito 880, né? Ganhou, nossa, o cara é o deus do MMA. Perdeu, tem que aposentar. Não dá mais, tá apanhando muito. De 4, o cara ganhou 3 e 2 bônus e tem que parar. Peraí também. Mas enfim, se ele parar também, direito dele de escolha, eu vou respeitar. Mas eu não acho e nem quero que entrem na cabeça dele não, tá? Espero que o Rodolfo tenha consciência aí, olhe o cartão dele e veja o que acontece. Tem que melhorar a trocação, blá blá blá. Tem trabalho pra fazer? Óbvio. Mas agora, pegar o retrospecto recente, rasgar tudo e falar, ai meu Deus, apanhei muito, fui nocauteado, vou parar. Não acho que tem que parar não. Eu acho que dá pra tentar evoluir e voltar melhor. E é isso. Se acabar na maré, na mesma maré, perdendo e tal, não sei o que, beleza, aí para. Mas eu não acho que, porra, dá pra bater o martelo não. Tá de sacanagem. O cara acabou de ganhar $100 mil em bônus finalizando 2 caras, pelo amor de Deus, né? E outra, era um jogo um encaixe de merda pra ele. Ele pegou um wrestler de um excelente nível. A gente sabe o que acontece geralmente quando tem caras bons de jiu-jitsu contra bons wrestlers. Estatisticamente, a gente sabe que sempre dá merda, né, pro cara do jiu-jitsu. E digo mais, né, quando casou essa luta, eu ainda falei, né, casaram uma luta que é uma merda pro Rodolfo, né. A gente tinha que torcer pra trocação dele ser melhor, mas no fim, não foi, né. Mas é isso, já falei demais. Próxima luta, peso leve. Benoit Saint-Denis enfrentou Beneil Dariush. Meu palpite estava certo, Benoit Saint-Denis, mas olha, vou te falar que eu não esperava dessa forma também não, né? Falei do poder de nocaute do Saint-Denis e tudo, mas porra, 16 segundos foi demais, né? Coitado Dariush, acabou ali chutando, se aproximou demais, tomou um upperzinho ali, né? Muito na curta, o Saint-Denis é muito forte, né? Ele tem realmente poder de nocaute e tal, e é um cara agressivo, ele já vai pra loucura, já vai pro 220 ali logo no começo, não tem muito controle não, né? É uma carreta desgovernada e deu ruim pro Dariush.
Areushi, né? Tomou o golpe, caiu mal, levantou com aquela cara de ai, por quê? O que aconteceu? Mas, porra, é só você olhar no telão que você vai entender o que aconteceu. E é isso, né? Não tem o que reclamar, não. O Saint-Denis amassou, né? Um nocaute aí absurdo, 16 segundos. Agora, pediu o cinturão, aí você tá de sacanagem, né? É tão idiota isso, é tão absurdo, que eu não vou nem entrar no mérito, né? É só falar isso mesmo, é bem ridículo, né? Que mané cinturão, porra. Vamos pra próxima. Meio médio, tivemos Carlos Prates contra Leon Edwards. Carlos Prates matou o Leon Edwards no segundo round por nocaute com 1 minuto e 28 segundos. Eu fiz um vídeo detalhado falando dessa luta, das consequências, e aqui eu vou falar também brevemente, né? Mas o que aconteceu? Carlos Prates sofreu com a luta agarrada do Leon Edwards, que era um risco mapeado. Eu sabia, o Carlos Prates sabia, você sabia, todo mundo sabia que o Leon Edwards tinha queda e controle para usar contra o Carlos Prates. Mesmo sendo um trocador, ele tinha ferramenta. E aquilo, para que ele vai no caminho mais difícil? Ele pode usar a parte melhor no encaixe, né? E ele acabou usando, né? Venceu bem o round, porém no segundo round não deu tempo de usar, né? Deu muito ruim para ele, tomou um direto muito forte e o Carlos Prates mais uma vez mostrou que o poder de nocaute dele é diferenciado. Você pega um monte de cara que nunca foi nocauteado, o Carlos Prates vai lá e consegue nocautear. Então é isso, né? Uma vitória absurda, perdeu o primeiro round, tudo bem, mas mostrou que o poder de nocaute dele existe e por mais que você possa explorar vulnerabilidades do jogo dele, que talvez seja esse controle na grade, a queda e tal, ele ainda assim, se tiver uma janelinha de oportunidade, ele vai chegar com os dois pés ali e provavelmente vai te apagar. Então, sensacional o resultado. Vamos ver aí se ele vai ter oportunidade, se ele não tivesse, ele tem um title eliminator, pelo menos, uma luta que valha a disputa. Enfim, Carlos Prates realmente merece aplausos aí. Excelente performance. Na próxima luta, na mesma categoria, Michael Morales, que era azarão, venceu o Sean Brady por nocaute no primeiro round com 3 minutos e 27. Aqui acho que foi o meu palpite mais errado do card. Eu achava que o Sean Brady venceria e dominando bem, tá? O Michael Morales, que ele ia conseguir ir direto para a luta agarrada e dominaria, tentaria ali finalizar. Enfim, o Michael Morales é mais alto, então teoricamente o Sean Brady conseguiria a aproximação e tal, mas cara, o Sean Brady tentou apenas uma queda e ficou trocando muito ali, né? Enfim, eu não achei muito inteligente, né? Acabou aí dando muito ruim para ele, né? A trocação dele não é muito boa, não é muito alinhada. Em contrapartida, a do Michael Morales é excepcional e com muito poder de nocaute. Então o Sean Brady tentou apenas uma queda e ficou aceitando trocar, né? Eu acho que ele deveria ir muito mais para a luta agarrada. Foi o que eu falei no vídeo pré-evento. Eu falei, se o Sean Brady fizer o que ele sempre faz, entra, gruda e faz aquele jogo insuportável, ele é favorito e vai vencer controlando. Só que é aquilo, né? O aviso de sempre que eu falei. Se trocar, se tomar a mão, vai dar ruim. E deu muito ruim, né? Muito ruim. Eu achava que ele ia ser um carrapato aí e foi nada. O Michael Morales acertou logo as tijoladas dele aí e nem viu a cor da bola o favorito Sean Brady, né? Então, sensacional nocaute do Michael Morales, que aí é o que eu falei, né? Por conta desse resultado, por conta de nem ter perdido o round, por conta do Sean Brady estar na frente do Leon Edwards no ranking, e detalhe, vinha de uma fase boa, porque ele não vinha de derrotas como o Leon Edwards, isso pode favorecer um pouco ele aí. Mas a gente vai ver o que o UFC vai fazer, né? Eu acho que um title eliminator entre os dois seria bem legal, né? Já que a categoria ficou embolada e o Makhachev só Deus sabe quando e com quem que ele vai lutar. Depois, na penúltima luta, categoria peso mosca feminina, tivemos a Valentina Shevchenko contra a Weili Zhang e a Valentina dominou completamente, venceu na decisão unânime, ganhou todos os rounds, ganhou na trocação, ganhou nas quedas, ganhou no chão, ganhou na agressividade, ganhou na movimentação, ganhou em tudo. A Weili Zhang não conseguiu ver a cor da bola, apesar da luta parelha nas bolsas, que foi o que eu falei. A Valentina no auge seria bem favorita. Fora do auge, e a Weili Zhang no auge, realmente enxergava esse equilíbrio, mas ainda assim via a Valentina como favorita, porque eu falei também na live pré-evento, a Valentina é melhor na trocação, a Valentina é melhor no jogo de quedas, e o jiu-jitsu ali dá para equilibrar. Então,
a Weili Zhang, infelizmente para ela, não melhorou subindo de categoria e nem manteve o nível dela. Para mim, ela piorou e aí sofreu um passeio. Valentina rápida, golpes no corpo ali que a Weili Zhang sentia demais. Deu para ver na cara da Weili Zhang que ela ficou extremamente frustrada. Ela não viu a cor da bola. A minha sensação é que parecia o Holloway quando subiu de categoria para lutar com o Poirier e perdeu, né? Que eu olhei e falei, nossa, o Holloway não serve para essa categoria. No caso dele, ele voltou depois e melhorou, né? Talvez a Weili Zhang um dia consiga fazer a mesma coisa, não tenho bola de cristal, mas a minha sensação é de que a subida não deu aquela vantagem que ela tinha na categoria de baixo. A categoria de baixo você vê que ela é muito forte para queda, ela é muito forte para controlar, ela é muito forte na trocação. E aqui, cara, eu não vi nada de assustador nela. Ela perdeu os principais pontos fortes dela. Então, situação complicada. Eu, se fosse ela, voltava para a categoria de baixo. E na luta principal, meio médio, Islam Makhachev era favorito, mas era o desafiante. Venceu o campeão Jack Della Maddalena na decisão unânime e foi igual à luta passada. Foi um domínio também, né? O Jack Della Maddalena não fez nada, só que aqui o domínio não foi do campeão, né? Na outra luta da campeã. Foi do desafiante, né? Mas ele era favorito. Então, os dois favoritos para as disputas de cinturão venceram. Makhachev dominou completamente. Eu achava que aconteceria igual com a Weili Zhang, né? Que o Makhachev talvez não melhorasse o nível, nem mantesse, né? Às vezes o Jack Della Maddalena, por estar mais adaptado à categoria e por conta da luta com o Belal Muhammad, conseguisse, beleza, tomava uma cada outra, mas conseguisse desgastar o Makhachev. O Makhachev, como em outras lutas, cansasse no final. Mas no final das contas, o Makhachev conseguiu derrubar quando quis, não cansou nem um pouco e mesmo na trocação tava bem pra caramba também. Então assim, se a gente teve a Weili Zhang, na minha opinião, piorando o nível dela com a subida de peso, o Makhachev pra mim ficou até melhor, aparentemente, né? Uma luta só é difícil de dizer, mas por essa performance, eu acho que ele ficou até melhor, o que é um pouco assustador, né? Então, a gente vai ter esse cara como campeão. Entretenimento em si, a luta não teve tanto, né? A galera não gosta muito, é muito controle, ainda mais depois você vê o Carlos Prates amassando, o Michael Morales amassando na mesma categoria, né? Aí você vê o Jack Della Maddalena, que é um cara emocionante de assistir, tendo uma luta dessa, é meio broxante, né? Mas é MMA, tá incluso no pacote, né? Então acho legal a técnica dele, muito superior, dominou completamente, mas é aquilo, né? O entretenimento fica um pouco a desejar ali. Mas fazer o quê? Né? Tem que engolir até alguém destronar ele, né? Vamos ver se o Carlos Prates faz esse favor pra gente, né? Mas é isso. Esse foi o card. O card preliminar, na boa, eu achei bem mais ou menos, tá? Não vou mentir. Não gostei tanto assim. Não, a minha expectativa estava alta no geral. O card preliminar foi mais ou menos. Acho que deu uma nota 5, vai. Não gostei muito, não. Já o card principal, aí sim, né? Aí a gente teve 3 nocautes seguidos e 2 decisões. As duas mais ou menos ali, que não ajudou muito, né? Porque estava mais empolgado com as outras, mas ainda assim acho que vale uma nota 8 aí pro card principal. Então 8 com 5 dá 13, no card geral daria um 6,5 de nota, né? Mas como teve ali luta uma ou outra no preliminar legal, né? Sei lá, a do Bonico com o Rodolfo foi boa, teve a Blanfield finalizando, teve o Caio Dawkins amassando, então de 6,5 eu vou arredondar para 7. Mas ainda assim, no geral, não foi o que eu esperava. Eu esperava um card 8, 9, foi um pouquinho abaixo, né? Vou dar uma nota 7 no geral pro card, mas é isso, essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês, comentem aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!